Olá, sejam muito bem-vindos à continuidade do nosso estudo. Encontre soluções para os seus problemas na Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma. E hoje vamos encerrar a plataforma de partida dos nossos entes queridos. Capítulo 2, verso 27. Estamos no conteúdo, resumo do conteúdo da Gita, da Bhagavad Gita, a ciência suprema. Então, por que é importante a gente estudar, a gente ouvir, a gente falar, a gente compartilhar sabedoria? Porque o mundo carece de iluminação através da sabedoria milenar das escrituras sagradas autorizadas, chamadas de Shastras, na filosofia védica. E o Bhagavad Gita, como ele foi escrito, como ele foi traduzido, como ele foi compilado, como ele foi trazido para o Ocidente, ele é essa escritura sagrada, porque essa escritura sagrada, ela vem dessa forma nos trazer uma esperança dentro desse processo de iluminação que nós tantos ansiamos em nossas vidas. Por exemplo, entra ano e sai ano, 365 dias do ano, 12 meses, 4 semanas, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e nós estamos inseridos em um processo mecanicista, como tudo aqui nesse planeta Terra é trabalhado e tratado de forma mecanicista, ou seja, olhamos apenas para aquilo que nos convém e olhamos apenas para o nosso corpo, e esse corpo, ele é o corpo material, ele é algo que nós vemos, ele é a máquina onde a alma está inserida dentro dele e a grande alma está nos observando esse tipo de comportamento. E esse comportamento nos leva a buscar ou a escuridão ou a luz. Então, nós temos que saber escolher diante desse processo de eu gostaria, como alma, Aham Brahmasmi, essa expressão em sânscrito, Aham Brahmasmi, eu sou uma alma neste corpo e eu desejo me iluminar. Então, aí vem aqui a introdução aqui da nossa leitura, do nosso estudo, do nosso compartilhamento, vem essa iluminação para que nós tenhamos essa consciência de que precisamos, de acordo com o nosso livre-arbítrio, porque Deus nos dá livre-arbítrio, precisamos acender a tocha desse conhecimento. E essa tocha, ela só é acesa quando eu decido que eu estou cansado de viver nessa escuridão. Eu estou cansado de viver nesse mundo material, eu estou cansado de viver as mesmas coisas, eu estou cansado ou cansada de passar pelos mesmos tipos de provações e de estar inserido em um processo de provas e de doenças e de conflitos e de N coisas que eu poderia citar aqui. Mas aí, quando eu entendo que eu sou uma alma em um corpo material e que eu sou uma pequenina alma em direção à grande alma que é Deus, que é Krishna, o todo atrativo e todo atraente na filosofia védica. Então, a partir desse momento que eu decido dar esse passo e eu continuo dando esse passo continuamente, apesar de todos os problemas materiais que surgem, eu vou acendendo essa tocha do conhecimento transcendental. Por isso que, quando eu começo a leitura da Bhagavad Gita, sempre por questão de reverências e de prestar reverências a este livro sagrado, a esta Bíblia sagrada da nossa alma, que diz exatamente no mantra, Om Agyana Timiranda Sya Gyana Junasa Lakaya
Chakshu Militayena Tasmai Shri Guru Venamaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, eu quem? Eu, alma, tenha nascido neste corpo, tenha entrado neste corpo, tenha nascido nessa mais escura região da ignorância, que é este mundo material, o meu mestre espiritual, então o meu mestre espiritual, ele pode ser Deus, Krishna, ele pode ser Srila Prabhupada, que faz todos os significados aqui da Bhagavad Gita, e de tantas outras escrituras sagradas que ele deixou escrito aqui, traduzido com seus comentários, não só a Bhagavad Gita, mas o chamado Bhagavata, Chaitanya Charitamrita e tantos outros livros, né? E ao meu mestre espiritual, que eu, pela minha livre e espontânea vontade, eu escolhi ele para que ele me orientasse dentro daquilo que é possível de orientação, dentro do tempo limitado de cada mestre espiritual, né, que tem vários e vários discípulos para orientar. Então, eu decidi que Gurudeva, o mestre dos mestres dos mestres dos mestres, que é o meu Senhor Krishna, ele vai me orientar através dos seus versos, ele vai me orientar através da permissão de Srila Prabhupada de fazer o significado. E eu vou buscar a intenção, o propósito de me iluminar. Então, embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências. Por que eu devo reverenciar? Porque é um conteúdo inestimável, de valor inestimável. É um conteúdo que você tem para o resto da sua vida, que todo estudo que você faz jamais vai ser perdido. Você pode apenas ler páginas ou capítulos, ou você ler uma vez, mas aquele estudo ali vai ficar gravado na sua alma. Por quê? Porque a alma ela necessita desse alimento espiritual para que esse corpo possa se desenvolver, para que dentro deste corpo a alma possa se elevar. Onde está a minha alma, está a minha consciência. Foi o verso passado. A minha consciência é aonde está a minha alma, e essa consciência tem que ser consciente. Consciente de quê? Consciente de que eu sou uma alma. E que eu estou aqui para evoluir. Porque não existe mais nada além nesse mundo de Maia, nesse mar de ilusões, do que essa evolução que eu tanto anseio e que eu não me preocupo muito com essa evolução. Por quê? Porque minha cabeça, meus sentimentos, minhas atitudes estão enterradas nas coisas materiais, nessa sobrevivência, porque eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Eu estou pagando contas, impostos, eu estou reclamando, eu estou me vitimizando, eu estou me debatendo nesse oceano de misérias e eu estou querendo que alguém me salve desse processo. Mas a salvação não é material, a salvação é transcendental, é espiritual. Então, a tal mestre espiritual que traz essa iluminação, eu presto minhas reverências e me agarro a este conhecimento para sair dessa ignorância. Então, hoje o capítulo 2, verso 27, termina a plataforma que estamos falando, que é lidar com a partida dos nossos entes queridos, que eles partem deste mundo material e viram almas dos nossos antepassados, e nós também seremos antepassados das pessoas que ficaram aqui. Então, o verso 27 do capítulo 2 diz o seguinte: Senhor Krishna diz, para aquele que nasce, a morte é certa. Ponto. Nasceu, já sabe que vai morrer. E após a morte, ele voltará a nascer. Então, isso é um processo. Para aquele que nasce, a morte é certa, e após a morte, voltará a nascer. Mas entre esse processo de nascer, renascer, morrer, renascer novamente, chamado de ciclo do Sansara, essa roda gigante que fica rodando, e abre a cadeirinha e você desce aqui para exercer seu Dharma e ofertar seu karma. A palavra karma não é sofrimento, é você pegar suas ações que você veio aqui trabalhar elas e ofertar a Deus, ofertar a Krishna, para que Krishna ele tome parte dessas suas ações que você conscientemente vai ofertar a ele. Por quê? Porque você tem a vontade de se purificar. Você tem a vontade de deixar seu coração purificado. Coração que não é purificado não tem condição de se comunicar com Deus. A gente até tenta, a gente até escuta uma coisinha ali, outra lá, mas a gente não consegue estar conectado. Portanto, no inevitável cumprimento do dever, não deve te lamentar. Então, a lamentação é fora de cogitação.
Eu não sei isso, aquilo outro, coitadinha de mim, eu estou sofrendo tanto, Deus é injusto, por que eu sofro, por que eu passo isso? Nananina. Para aquele que nasce, a morte é certa, e após a morte ele voltará a nascer. Portanto, no inevitável cumprimento do seu dever, é inevitável, você tem que cumprir o seu dever. Ou hoje, ou amanhã, depois, ou em próximas vidas, você vai ter que cumprir aquilo que você tem que cumprir perante Deus. Então, no inevitável cumprimento do dever, não deves te lamentar. Lamentação e lamúria, vitimismo, saia fora dessa plataforma. Vamos ver aqui o que é que Srila Prabhupada nos diz. Salve Srila Prabhupada, nosso querido mestre original do sistema autorizado Parampara. O que é um Parampara? É que vem nessa sucessão discipular, um passando para o outro, e começou com o próprio Krishna, dentro dessa sucessão que desce e vem trazendo esse conhecimento para nós aqui no planeta Terra. Significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada é um acharya, aquele que ensina através do próprio exemplo, e é uma alma que foi liberta desse ciclo de samsara. Por quê? Porque ele veio aqui para pensar, agir para Krishna, para Deus o tempo inteiro, e se libertar desse nascer, morrer, renascer, samsara. Vamos ver o que ele nos diz. As atividades que alguém executa na vida determinarão qual é o seu próximo nascimento. Ponto. Vou ler de novo. As atividades que alguém executa na vida determinarão qual é o seu próximo nascimento. Então, se você quer ter um bom nascimento na próxima vida, trabalhe sua vida agora. Trabalhe o que você pensa, seu eu superior, que é chamado de alma, em direção ao eu supremo, que é o próprio Deus Krishna, todo atrativo, todo atraído na filosofia védica, e saia dessa condição de achar que você é seu corpo inferior, que você é o seu eu inferior, o corpo material. Então, quando você executa nessa vida atividades auspiciosas que vão te levar para um nascimento auspicioso, o que é auspicioso? Não tem tradução na língua portuguesa. O que é uma coisa auspiciosa? Cada um sente de um jeito. Assim, após terminar um período de atividades, ele morre e em seguida nasce para recomeçar suas ações. Então, se a gente parar e a gente pensar que é muito cansativo para a alma entrar e sair de um corpo e estar sempre recomeçando, quando ela pode, em um minuto, como diz Srila Prabhupada, os discípulos perguntaram a ele, né? Os estudantes de Bhakti Yoga perguntaram a ele, Srila Prabhupada, quanto tempo leva para que a alma se liberte desse ciclo de samsara? Ele disse 1 minuto. Aí você pode dizer, mas como 1 minuto? Se é tão árduo, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo outro. E 1 minuto a gente se liberta? Sim, 1 minuto a gente se liberta, porque a gente decide em 1 minuto que a gente não quer estar recomeçando tudo de novo. E por que a gente não se lembra? Porque Deus é misericordioso. Deus faz com que a gente se esqueça. Porque se a gente fosse se lembrar do que a gente fez numa vida passada, seria um caos mental, emocional e de atitudes nessa vida agora, nesta vida atual. Desse modo, ele passa por consecutivos ciclos de nascimentos e mortes sem alcançar a libertação. Então, a libertação deste ciclo é inevitável. E você tem que entender, custe o que custar, passe o tempo que passar, a ignorância tem que ser dissipada com a luz de conhecimento transcendental. Você tem que sair desse oceano de misérias que você se debate. Entra ano e sai ano é a mesma besteira. Eu digo a mesma besteira por quê? Porque ninguém muda. Se você não muda, nada muda. Ao seu redor, nem ali, nem acolá. Você só celebra festinhas do calendário e você continua a mesma besteirol. Eu digo mesmo besteirol, gente, porque quando você descobre que você vai recomeçar tudo de novo. Srila Prabhupada fala o seguinte, que é mastigar aquilo que já foi mastigado. Só que a gente não esquece. Então, quando eu vejo hoje uma criança pequenina ali, com rebeldia, chorando, fazendo birra, e eu olho e digo assim, meu Deus, essa alma já chegou nesse corpo, nesse processo. O que será? Então, vem o pai e a mãe para educar. E esse pai e essa mãe vai educar de acordo com o quê? Com o seu sentimento, com sua inteligência, com suas atitudes. E se essa pessoa for uma pessoa perturbada, conturbada
e que ela não tiver um pingo de espiritualidade, qual é a educação espiritual que ela vai dar para esses filhos? Nenhuma, porque ela não tem o que a gente não tem, a gente não pode dar. Entretanto, não é porque existe o ciclo de nascimentos e mortes que se pode praticar. Aí ele cita aqui o homicídio, né? O que é homicídio? É o que mais se faz neste planeta Terra, praticar homicídio, matar uns aos outros. Massacre e guerra desnecessária. É só o que tem aqui. Homicídio, massacre e guerra desnecessária. Então, a gente tem que entender que se você não está feliz com isso, com nada disso que a gente está lendo aqui, você tem que se libertar e sair deste ciclo de nascer, morrer e renascer. E aqui nessa terra, a plataforma é essa, é nascer, morrer e renascer. Ciclo de Sansara que o budismo também explica, né? Através de sua filosofia. E aí, nesse processo, se você está cansado ou cansada, você tem que se trabalhar, fazer e se dar o máximo de oportunidade para você não renascer mais aqui nesta terra. E isso é possível, porque Jesus diz, na casa de Deus há muitas moradas. Procure isso na Bíblia Sagrada. Ao mesmo tempo, no entanto, a violência e a guerra são fatores inevitáveis para manter a lei e a ordem na sociedade humana, porque muitas vezes precisa haver o que há. E aí você diz, meu Deus, onde é que está Deus vendo tudo isso? Deus está no lugar dele, na morada sagrada dele, e a gente aqui está tudo se enrolando com os karmas da gente passados, presentes, e no futuro a gente sabe nem o que é que vai ser. Por quê? As atividades que alguém executa na vida determinarão qual é o seu próximo nascimento. Então, se você quer ter um nascimento auspicioso, iluminado, se trabalha aqui agora e já. A Batalha de Kurukshetra, que faz parte desse cenário da Bhagavad Gita, que é o guerreiro Arjuna, que tem que lutar com seus próprios parentes, porque ele tem que exercer seu Dharma, porque estava havendo muita irreligião, estava havendo muitas qualidades demoníacas nessa terra, na época da Batalha de Kurukshetra, há 5.000 anos atrás. E a Suprema Personalidade disse, vai, Arjuna, e luta. E ele, eu não quero, aí se lamenta, aí tem crise de pânico, soa, transpira, e passa por 1000 coisas que o corpo, né, dá essas reações corpóreas, quando você está nervoso, quando você está ansioso, que representa nós, e nós também temos essas reações diante dos problemas da vida, e a Arjuna não queria lutar e ficou se lamentando. Lamentação, vitimismo, é prejudicial à sua evolução. Eu vou repetir, lamentação e vitimismo é muito prejudicial à sua evolução. Se sentir a vítima da história, se sentir lamentando porque você não consegue mudar a sua própria história. Então, assim, essa batalha de Kurukshetra era inevitável e o dever do guerreiro, que é a qualidade de Arjuna, Kshatriya, o guerreiro, era lutar pela causa justa, como nós também devemos lutar pelas nossas causas justas. Porque ele deveria amedrontar-se ou afligir-se com a morte de seus parentes, como eu falei. Já que estava cumprindo seu verdadeiro dever, por que você tem que se afligir se você está cumprindo seu verdadeiro dever? Isso é uma pergunta. Por que você tem que se afligir se você está cumprindo com seu verdadeiro dever? Não lhe convinha infringir a lei, pois com isso iria se sujeitar às reações dos atos pecaminosos, dos quais tinha tanto medo. Por quê? Porque a gente às vezes não quer fazer, não vou fazer isso, que eu vou magoar fulano, não vou fazer aquilo, porque eu vou magoar ciclano, e você se magoa o tempo todo, deixando de ser e agir como Deus quer. Você quer agradar as pessoas condicionadas, as alminhas condicionadas, deixa o material condicionado de ilusão, e esquece de agradar o primeiro e único resultado do nosso viver em todos os mundos e universos, inclusive na Terra, que é agradar o Supremo. Precisamos agradar a Deus e não ao homem. Então, a gente tem que lutar, a gente tem que se sujeitar às reações dos atos pecaminosos e se livrar dessas artimanhas de medo. Evitando o cumprimento do seu verdadeiro dever, ele não seria capaz de deter a morte. Não é você deixando de lutar que você está fazendo a coisa certa. Deter a morte de quem? Dos parentes, porque ele não queria lutar contra os seus próprios parentes. No entanto, do outro lado, os parentes eram de qualidades assúricas, eram de qualidades da tradição, da
tradição cristã, demoníacos. E aí ele deveria lutar contra a morte, contra esses parentes e, consequentemente, levar a morte. E degradar-se por escolher a maneira errada de agir. A gente se degrada o tempo inteiro porque a gente escolhe a maneira errada de agir. E aí a gente se apega a pai, a mãe, a cachorro, a bicho, a periquito, papagaio, a tudo. E a gente se apega ao corpo, a gente se apega à família material temporária e a gente se apega à morte dos nossos entes queridos. A gente não aceita. Quem é nós? Quem somos nós para não aceitar a morte que a tudo devora, que é o próprio tempo que nos leva desde o nascimento, desenvolvimento, crescimento, morte e saída do corpo material. Porque estas são as fases da nossa peregrinação como alma neste corpo material. Nascer, crescer, desenvolver, adoecer, morrer. Não existe ninguém que entre aqui nesse mundo material que não passe por essas fases, a não ser que tire a própria vida prematuramente ou prematuramente venha e volte rapidamente nesse mundo material com morte prematura de diversas qualificações e explicações. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a Suprema Personalidade de Deus diz: para aquele que nasce, a morte é certa. Então, se meu pai nasceu e minha mãe nasceu, eles vão morrer, porque é certo, tanto para eles como para mim. Após a morte, eles voltarão a nascer, ou não, se eles forem para lugares mais auspiciosos do que a terra. Portanto, no inevitável cumprimento do dever, que cabe a cada um de nós ter o Dharma, que é a missão, e o Karma, de oferecer todas as minhas ações a Deus, a Krishna, cumprindo o meu dever, eu não devo me lamentar. Então, a lamentação é a maior degradação que uma alma pode ter por si, pelo outro e por tudo. Você deve buscar orações, meditações, conversar com Deus, pedir ajuda a Deus para entender mais, para aceitar mais os desígnios, porque acontece muita coisa nesse mundo material que a gente não tem, com a mente impura e o coração impuro, com condição de entender. Por quê? Porque falta conhecimento transcendental acerca de Deus, acerca do absoluto e acerca de quem somos nós. Que viemos fazer aqui e o que acontecerá depois que sairmos deste corpo. Eu sou Ana Cláudia Chandra, com mais um dia daqui da nossa leitura, terminando, lidando com a morte dos nossos entes queridos. Na próxima plataforma, nós vamos falar sobre desmotivação. E damos continuidade aqui, encontrando soluções para os nossos problemas com a ciência sagrada da Bhagavad Gita. Com gratidão, encerro mais um dia. Gratidão.